Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, dando continuidade aos tópicos anteriores que a gente viu na disciplina, vamos falar um pouquinho sobre os questionários. Os questionários, como a gente já viu na aula de técnicas de pesquisa, são instrumentos utilizados na coleta de dados. Os questionários eles são famosos por serem constituídos por perguntas, e essas perguntas podem ser de três tipos. Podem ser perguntas descritivas, ou seja, são aquelas que você quer entender um pouquinho do público que está respondendo ao seu questionário. É quando se pergunta sobre idade, sexo, nível de escolaridade, profissão. Podem ser perguntas do tipo comportamentais, que são aquelas nas quais você quer tentar identificar o determinado padrão de consumo, exemplo. Qual marca de refrigerante você compra? Quantas vezes por semana você toma refrigerante? Comportamento econômico, o comportamento pessoal daqueles que são seus respondentes. E temos também as perguntas de preferência, que são aquelas nas quais o participante da sua pesquisa opina e avalia um determinado produto, uma condição ou circunstância. Quando a gente fala da aplicação de questionários em uma dada pesquisa, a gente tem tanto pontos negativos como pontos positivos. Como pontos positivos, a gente pode... Gente, eu inverti. Como ponto positivo, a gente consegue mandar o questionário para muitas pessoas, mas é negativo um reduzido número de pessoas conseguir ter essa devolução desse questionário, que é algo que acontece muito quando a gente aplica o questionário. Nem sempre a gente tem a volta do tanto de respostas com as quais a gente gostaria ou que a estatística faz para poder, dentro daquela amostra que a gente está pesquisando, ser significativo. O questionário ele consegue atingir um grande número de pessoas, ele pode ser enviado pessoalmente, como a gente está agora em período de pandemia, pode ser enviado pelos correios, por e-mail, você pode gerar um questionário no Google Forms ou em outra plataforma e enviar por rede social, por exemplo, o WhatsApp. É legal do questionário que a pessoa que responde o questionário ela pode manter o seu anonimato, o que é algo que favorece a sua pesquisa, porque quando as pessoas não se identificam, elas têm uma possibilidade maior de relatar, de falar com maior liberdade aquilo que elas sentem, a opinião delas, e é o mesmo questionário que vai ser respondido para várias pessoas, como é algo que já está impresso, formatado em meio digital, não vai modificar. Então, se você aplicar para 10 pessoas vão ter acesso àquele mesmo formulário. Como ponto negativo, que está ao contrário aqui, a gente tem a baixa devolução de respostas. Questionário, infelizmente, é um instrumento que exclui pessoas que são analfabetas ou que não têm o pleno domínio da leitura e da escrita. A quantidade reduzida de respostas e a validade e a confiabilidade. Pode ser que você fez um questionário para poder saber a opinião de professores sobre o ensino remoto. Vamos dar um exemplo. Aí você envia o questionário, pode ser por WhatsApp, o link do questionário. Pode ser que alguém que responda não seja professor, pode pertencer a outro público. Então, em alguns casos, tem essa questão da validade e confiabilidade de quem responde, porque como o questionário, às vezes, ele é de forma anônima, você não tem como checar se de fato foi aquela pessoa quem respondeu. Para que a gente consiga desenvolver o questionário, são precisas uma série de etapas. Primeiro, você vai definir qual que é o tema, o que você quer entender, o que você quer pesquisar com aquele questionário. Segundo, o público-alvo, ou seja, quem são as pessoas que vão responder o seu questionário. Tendo isso, você tem que definir o que você quer saber, quantas questões seu questionário vai ter. Gente, tenha muito cuidado com essa questão das questões. Às vezes a gente quer saber muita coisa, faz um questionário muito grande, a pessoa que pega para responder, logo que vê, nossa, o questionário tem 50 questões. A pessoa até desanima de responder, ela já se sente cansada. A gente hoje quer coisas que sejam muito hábeis, então tentem fazer questionários sempre que sejam que contemplem o que você quer pesquisar, mas que sejam reduzidos, não sejam coisas muito extensas. E é legal também que vocês estejam atentos ao tipo de questão. Às vezes você faz um questionário só de pergunta aberta, a pessoa também ela fica um pouquinho desanimada, porque ela vai ter que escrever. Quando às vezes é só de marcar questão fechada, você tem uma probabilidade maior de ter uma quantidade significativa de respostas, porque é mais rápido de responder. Tendo em vista o que você quer perguntar, os tipos de pergunta, você elabora esse questionário. Sempre que a gente elabora um questionário, a gente faz um pré-teste. O que é isso? Quando a gente está escrevendo alguma coisa, a gente que está envolvido naquele processo é tudo muito claro. Mas pode ser que aquela pessoa que vai responder o questionário não fique tão claro como para a gente que formulou o instrumento. Então é legal que a gente pegue uma pessoa aleatória, peça essa pessoa para responder o questionário perto de você, perguntando se ela entendeu, ver se tem alguma
dúvida de interpretação, alguma coisa que para o respondente não ficou legal. Então, depois que a gente aplica esse pré-teste, a gente revisa o questionário, se for preciso, aplica esse questionário e depois de aplicado a gente vai ter os dados para serem analisados. Algumas dicas para questionário. Escolha com muita atenção quem que você vai pesquisar. Se é uma pessoa, se é uma instituição, se é uma empresa, tenha sempre em vista que quem vai responder o questionário tem que estar ligado ao seu tema de pesquisa. Tente nas perguntas traduzir as informações que você quer encontrar, sempre relacionado ao seu objetivo. Elabore perguntas que minimizem erro, dupla interpretação, perguntas bem diretas e bem claras, e não deixe de aplicar o pré-teste, que ele é essencial nesse diagnóstico. Na hora que você estiver escrevendo as perguntas, use termos simples, palavras simples, nada muito rebuscado, nada de palavras muito difíceis, porque às vezes quem vai responder o seu questionário não vai entender aquele vocabulário, aquilo ali já gera um desconforto, a pessoa não te responde, então seja o mais claro e objetivo possível. Sempre considera quem vai responder seu questionário. Por exemplo, você quer aplicar um questionário para criança, a criança tem uma dada linguagem. Você quer aplicar para um idoso, também tem uma dada linguagem. Tenta adequar a esse público. Você vai aplicar questionário para pessoas que têm uma vida muito corrida, são muito atarefados, então não adianta você colocar muita questão aberta, pode ser que não te responda. E sempre que você faz um questionário, no final mesmo estando pronto, se pergunte, isso é realmente necessário? Isso vai colaborar para a minha pesquisa? Porque o tamanho do questionário está muito ligado à quantidade de devolutivas e ao interesse da pessoa em responder, porque quando o instrumento é muito amplo, geralmente as pessoas desanimam, tá? Antes que vocês façam um questionário, uma coisa muito importante é que a gente faça um textinho introdutório. O que é isso? É que você explica para a pessoa que vai ser vai responder o questionário, qual que é o tema deste questionário, qual que é o seu objetivo com esse questionário, quem é você que está aplicando esse questionário, você precisa identificar isso. Legal também que você coloque uma forma de contato, caso a pessoa tenha alguma dúvida, ou queira esclarecer alguma coisa. E sempre no final do questionário a gente agradece a quem está disponibilizando um tempo para poder responder. E nesse textinho introdutório é sempre legal que a gente enfatize a importância de quem está participando, de quem dedicou um tempo a responder o seu questionário. Eu trouxe esse exemplo para vocês. Um questionário é sobre o uso de tecnologias na graduação. Nessa primeira parte aqui, a pessoa identifica, fala que esse questionário é uma pesquisa, fruto de uma pós-graduação. Aí ela fala que ela quer com esse trabalho investigar o uso da tecnologia dos professores do segmento tal, de escolas públicas e privadas de uma dada cidade. Aí ela dá algumas orientações sobre o questionário. Certifique-se que você é o público-alvo desse questionário. Caso você selecione mais de uma escola, você marca 2 questionários. Ela explica como é que foi organizado o questionário, fala que a primeira parte é para garantir quem que é a amostra, dá essa explicação. Depois ela agradece a disponibilidade e a participação. Atenciosamente, a pessoa assina o nome dela, eu tirei, tá? Só deixei o sobrenome e deixa o e-mail dela de contato. Sempre que a gente vai fazer o questionário, é a primeira coisa que tem que ter, tá? Um questionário é composto tanto de questões abertas quanto de questões fechadas. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. As questões abertas, elas possibilitam que quem está respondendo seu questionário exponha suas opiniões, deixe comentários. Elas são mais ricas em elementos para análise, ao mesmo tempo em que elas podem causar um determinado desânimo da pessoa, o desconforto de estar respondendo aquilo. Já as questões fechadas, elas não te trazem tanta riqueza, mas quando você apresenta as alternativas, você bem costuma obter um número mais elevado de respostas. Aí eu trouxe, por exemplo, para vocês questões fechadas. Essa primeira questão aqui é aquela questão que a pessoa só tem 2 alternativas. Ou ela marca uma ou ela marca outra. Que nem exemplo, você é professor de escola pública ou privada? A segunda a segunda questão que eu trago para vocês, tempo que leciona a disciplina, também é uma questão fechada, mas de múltiplas alternativas. Tem várias opções para escolher uma, tá? A outra que eu trago aqui já é uma pergunta fechada também, traz várias opções, mas a pessoa na hora de responder pode marcar quantas que for necessário, pode marcar mais de uma. Então são os principais tipos de questões fechadas. Aqui também tem outro tipo de questão fechada, que é aquela de valor. Quanto a pessoa coloca se gosta, se não gosta, que nem aquela. Como você classifica o uso da tecnologia? Positivo, quanto a pessoa é favorável. Negativo, quanto a pessoa é contrário. Nem positiva, nem negativa, aquela coisa do tanto faz para a pessoa, não importa, tá?
Já as questões abertas, elas podem ser, por exemplo, aquela que te dá um número como resposta. Qual é a sua idade? Ah, tá, eu tenho 21 anos. Colocou. Podem ser respostas curtas, que nem, por exemplo, qual é o nome da escola em que você atua? Vai ser resposta curta. Qual é a sua turma no IF Muriaé? Uma resposta curta. E tem aquelas que são respostas mais longas, que são aquelas perguntas nas quais as pessoas redigem parágrafos ou textos explicando o ponto de vista e posicionamento delas. Que é o exemplo dessa aqui. O que você entende por tecnologia? Qual que é o seu comentário? Vai ser uma resposta que vai demandar uma riqueza de detalhes e uma maior exposição e explanação de quem está explicando, tá? Uma das principais formas hoje, gente, da gente organizar questionário, correr questionário, é o Google Forms. Eu vou apresentar para vocês agora essa ferramenta, mostrar a construção dos tipos de pergunta que essa ferramenta permite para que vocês conheçam, porque a atividade das nossas próximas semanas é que vocês construam um questionário com base naquele tema de pesquisa que vocês escolheram em aulas anteriores e eu vou avaliar esse questionário de vocês. Então vamos lá aprender um pouquinho como que a gente monta questionário no Google Forms? Então, pessoal, eu vou ensinar vocês agora a realizar a construção de um questionário pelo Google Forms. Como vocês podem ver, eu estou logada aqui no meu Gmail. Eu vou vir aqui, clicar no Google Apps e pego o Google Docs. Entramos na página do Google Docs, vocês estão vendo alguns documentos meus. Vocês vão vir aqui na lateral e clicar em formulários. Quando vocês abrirem esses formulários, aqui vai aparecer alguns questionários que eu já fiz no Google Forms. Vocês vão clicar nesse sinal de mais coloridinho aqui, que é o em branco. Então, a primeira coisa que ele te pede é o título. O título é o nome do seu questionário. Vamos colocar, por exemplo, que o meu questionário vai chamar Ensino Remoto Emergencial. Descrição do formulário, eu gostaria que vocês se lembrassem, logo no comecinho da aula, quando eu falei com vocês que quando a gente vai aplicar um questionário, é muito importante que a gente escreva um textinho antes das perguntas, explicando a pessoa que vai responder sobre o questionário. No caso, para não perder tempo, eu já fiz o texto no Word e colei aqui. Aqui eu explico para vocês, ó, este questionário tem como objetivo tal, quem é o público-alvo, explico direitinho a ideia, valoriza a participação daqueles que estão respondendo. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição, tá meu nome, minha identificação e meu e-mail. Então, a gente vem aqui para começar a adicionar as perguntas. Então, são vários tipos de perguntas que o Google Forms te permite trabalhar. O primeiro que a gente vai trabalhar é resposta curta. Resposta curta, ele vai permitir que a resposta seja bem brevezinha, no máximo uma frase. Aí, por exemplo, quantos anos você tem? Como resposta curta. Feito isso, aqui embaixo tem esse sinalzinho. Se você acha que essa pergunta é extremamente importante, marca ela como obrigatória. Porque sem responder todas as perguntas obrigatórias, a pessoa não consegue te enviar o formulário, tá? Então, a primeira pergunta minha vai ser uma resposta curta, uma frase. Eu logo perguntei quantos anos você tem. Aí, para adicionar mais perguntas, a gente vai clicar nessa setinha aqui de mais, ó. Aí, aqui do lado, a gente vê os tipos de pergunta. Então, vamos seguindo aqui. Pegar uma pergunta tipo parágrafo. Parágrafo é quando o respondente ele vai digitar um texto maior, ele tem a condição de expor mais opiniões. Então, a minha pergunta vai ser: qual a sua opinião sobre o ensino remoto emergencial? Ponto de interrogação. Fiz isso, escolho se eu quero fazer ela como obrigatório, não vou colocá-la como obrigatório. Feita a pergunta. Vamos clicar, vamos adicionar outra. Aí, o próximo tipo que tem é a de múltipla escolha. A de múltipla escolha é quando você vai colocar várias opções para a pessoa e ela vai escolher apenas uma. Por exemplo, qual é a sua disciplina favorita? Por exemplo, aí a gente vem aqui, ó, e vai colocando as opções. Por exemplo, português. Aí você vai, logo que você clica embaixo, ele já vai adicionando para você, tá? Matemática, opa, apagou. Vamos lá, português, segunda opção, matemática,
Terceira opção, física, geografia. E geralmente a gente não consegue contemplar uma pergunta que você não consegue contemplar todas as possibilidades de resposta. Você adiciona aqui, ó, outro, porque a pessoa pode marcar o outros e vai digitar uma resposta curta. Esqueci de falar para vocês que todas as perguntas vocês podem adicionar fotos caso vocês queiram, tá? É só clicar aqui, ó, que vai aparecer, você faz o upload da imagem, manda procurar e coloca, tá? Mas a gente não vai mexer com isso. Vamos adicionar outra pergunta? Agora a gente vai adicionar uma caixa de seleção. O que é essa caixa de seleção? Vão aparecer várias alternativas para mim, mas as alternativas vão aparecer dentro de uma caixinha. Por exemplo, qual o tipo de técnica de estudo você mais gosta? Ponto de interrogação. Corrigir em português aqui, gente. Aí adiciono lá. Primeira, leitura. Segunda, videoaula. Terceiro, ler, fazer resumos. 4, ouvir podcast. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o questionário pronto, vocês vão entender direitinho o que é. Outra opção de pergunta é a lista suspensa. A lista se confundir, gente. Esse qual tipo de técnica de estudo, essa anterior, você pode marcar mais de uma alternativa como resposta. Esta lista suspensa aqui é quando vai aparecer uma caixinha e você vai escolher apenas uma dessa caixinha. Qual a sua maior dificuldade com o ensino remoto emergencial? Opção 1, estudar sozinho. Opção 2, acesso à internet. Opção 3, administrar o tempo de estudo. Aí você pode ir adicionando quantas opções você quiser. Vou colocar só algumas para vocês terem ideia, tá? Vamos para o próximo tipo de pergunta. A próxima é a escala linear. A escala linear, você vai aqui escolher uma escala para a pessoa atribuir uma nota, por exemplo. Essa nota pode ir de 0 a 10. Aí eu pergunto para vocês, qual é a sua avaliação sobre a disciplina de métodos e técnicas de ensino, ó, métodos e técnicas de pesquisa. Desculpa a falha, gente. Aí vai aparecer uma escala para a pessoa ver. Logo em seguida, tá vendo que aparece uma escalinha de valor? Para a pessoa dar nota, ela marca um dos itens. Tá joia? A grade, gente, de múltipla escolha, a pessoa consegue avaliar vários itens, dar notas, mas não necessariamente por nota de 0 a 10. Por exemplo, qual a sua opinião sobre o ensino remoto emergencial? Gostei do ERE, ensino remoto. Concordo, tanto faz, discordo. Sinto falta da sala de aula, com opções para você avaliar. A EAD não combina com meu tipo de estudo. Aí você vai adicionando as coisas e vai aparecer uma escala para a pessoa responder. Logo em seguida vocês vão ver. E por fim, eu vou colocar a grade de seleção. E vai aparecer uma ou mais respostas por linha.
Quais são suas cores favoritas? Vamos lá. Azul. Verde e rosa, só para vocês terem uma ideia, tá? Aí, depois que vocês fizerem todas as questões, que vai ter o questionário de vocês estão vendo que aqui do lado tem várias opções para poder te ajudar, tá? Título nós já colocamos, imagem. Se vocês quiserem anexar vídeo também através de link do YouTube, tem como, tá? Para a pessoa ver. Aí a gente vem aqui, ó, em personalizar o tema. Quando a gente chega em personalizar o tema, vocês vão conseguir mudar a cor do questionário. Por exemplo, eu posso colocar azul, posso colocar o pano de fundo azul, eu posso mudar a fonte. Eu quero que a fonte seja dentro dessas aqui, que o formal, divertido ou outro, que são as opções que o Google te dá. Eu coloquei aqui laranjinha, tá? A gente tem aqui as configurações que eu vou ensinar vocês daqui a pouquinho e a visualização, que vocês vão ter uma prévia do questionário. Aqui é o título que eu dei, o textinho que eu copiei e colei, vocês viram. O quantos anos você tem, que é uma resposta curta. Qual a sua opinião aberta para ser uma resposta longa. Qual a sua disciplina favorita? Aqui você só vai marcar uma. Qual o tipo de técnica de estudo que você gosta mais, que é aquela que você pode marcar mais de uma resposta, que é aquela de múltipla escolha. Qual a sua dificuldade do Enem? Esse aqui é aquela de caixa suspensa, que aparece e você escolhe só uma. Essa pergunta aqui é aquela de escala, que você dá nota de 0 a 10, que você marca. Essa aqui, que é a escala, que chama-se escala linear. Essa aqui é a grade de múltipla escolha, quando você coloca vários itens para a pessoa opinar. Por exemplo, gostei do Enem, tanto faz, sinto falta da sala de aula, concordo, EAD não combina comigo. E você vai. E quais as suas cores favoritas? É bem o esquema daquele ali, só que bem parecido. Você marca sim ou não, para vocês terem uma dimensão, tá? Depois que você finalizou, se você quiser editar o questionário, você clica aqui, voltando aqui. Na medida que as pessoas forem respondendo, ele vai gerando os gráficos aqui para vocês. Eu vou mostrar um questionário respondido para vocês verem. Para vocês compartilharem o link, vocês podem colocar, limitar uma resposta, você pode pedir e-mail da pessoa, se o participante pode ver ou não. Aí isso fica bem a critério de vocês. Aí vamos supor que a gente quer, nosso questionário está prontinho, a gente quer enviar. Quando a gente vai enviar, existem várias opções. Você pode enviar por e-mail, você vai digitar o e-mail da pessoa, ou você pode enviar por link, que é a forma mais fácil da pessoa ter acesso. Nesse caso, que é o que eu estou pedindo para vocês na atividade dessa semana, vocês vão vir aqui, ó, no enviar, pegar, tipo essa correntinha aqui, ó, copiar e colar isso no arquivo do Word e me mandar, porque eu vou conseguir ter acesso ao questionário de vocês, tá? Então, gente, basicamente, para você montar um questionário é isso aqui. Agora eu vou vir em outro Google Forms que eu tenho aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Tem esse formulário aqui, vou mostrar para vocês como. Vamos lá ver um questionário que eu já corri. Foram perguntas, foi uma brincadeira que eu fiz com os meninos do ensino superior e que vocês conseguem ver as respostas, ó. Um resumo das respostas, quantas pessoas responderam, quem foram, e aí você vê que o questionário ele vai te dando os gráficos. Vocês conseguem ver de forma geral, ele te dá por pergunta a tabulação e individual por cada uma das pessoas que respondeu. Isso aqui, gente, é muito importante. Logo que você pega e ele vai te mostrar quantas pessoas que responderam também, que esse número aqui, no caso desse questionário, foram 14. Quando a gente vem aqui nesse aceitando respostas, se eu clico nele não aceitando respostas, a pessoa, mesmo tendo o link do questionário, não consegue acessar. E quando eu clico aqui em aceitando resposta, o questionário está
aberto. Então, gente, é isso. Vou postar para vocês lá no Siga um questionário para vocês responderem e verem como que é, com todos os modelos de perguntas que o Google Forms ele fornece. E eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição.